Bate aquela palminha. Mais alto. Quem está feliz bate palmas. Quem está feliz bate palmas. Alegria de viver, de sorrir e de cantar. Quem está feliz bate palmas. Muito bem, começa mais um BT Papo, atração em vídeo do site bibotalk.com.br. Tô aqui mais uma vez com meu brother Marco Teles. É Marco ou Marcos? Marcou. Marco, é que às vezes eu sempre tenho aquele medo de falar errado e tal, que eu chamo ele de outras coisas, né? É verdade. Mas a gente tá aqui agora porque o Marco Teles falou no vídeo da semana passada que ele falou de Neemias, que tá escrevendo um livro. Cara, vamos falar um pouquinho de Neemias. E aí? Muito bom. Por que surgiu essa ideia de escrever um livro sobre Neemias? Cara, foi bem despretensioso. Primeiro, eu tive o desejo de expor o livro de Neemias na comunidade CRE, pelo fato de a gente estar começando a comunidade, plantando, e Neemias tem a ver com isso, com construção, com recomeçar a coisa e tal. Então foi uma ligação bem despretensiosa que eu fiz, né? Para incentivar os irmãos, ajudá-los na obra de construção da comunidade, para eles se fortalecerem como Neemias, etc. Mas eu me surpreendi demais com tudo que eu encontrei no livro de Neemias, com a amizade que eu fiz com aquele cara. Eu andei com ele por um ano junto com Neemias, entendeu? A exposição demorou em torno de 8 meses, mas na verdade foi o ano inteiro e até agora eu estou andando com Neemias e se tornou um grande amigo para mim, uma grande referência bíblica e muito provavelmente uma das pessoas que mais se parecem com a gente. Tu sabia? Sério? Quero saber isso daí. Você talvez esteja se perguntando, cara, o cara ficou 8 meses pregando em cima de Neemias. Foi. Gente, isso é exposição bíblica, né? A pregação expositiva, sistemática. Você vai aí capítulo por capítulo, perícope por perícope. Exato. E a coisa anda. Cara, por que você disse que Neemias é gente como a gente? Rapaz, dentro de um contexto bíblico, onde homens e mulheres são chamados por Deus de maneira sobrenatural e mística, como por exemplo Moisés, né, que teve um chamado pela sarça ardente ali. Você imagina, uma sarça que ardia e não se consumia. Como é que pode um negócio desse? A voz, fumacinha. A voz e fumacinha e tudo isso. Imagina o chamado de Davi, que estava lá quietinho no campo com as ovelhas do seu pai, e veio e Samuel falou, a gente não vai jantar enquanto Davi não chegar. Aquela loucura que aconteceu, um chifre ungindo ele com óleo, e o chamado de Abraão, Deus falando com Abraão, Deus falando com Jacó, Deus falando com tanta gente na Bíblia, o chamado de Paulo, o chamado de Pedro, a pesca maravilhosa, no meio de toda essa galera que teve um chamado tão místico, tão surpreendente, tão extraordinário, nos aparece ali no palco dos 66 livros, Neemias, que tem um chamado absolutamente ordinário. Nos 13 capítulos de Neemias você não vai encontrar em nenhum momento, nenhum versículo que se pareça com isso. E disse Deus a Neemias. Caramba, não tem. Não parece com a nossa vida? Porque na minha vida, por exemplo, uma sarça nunca ardeu. Entendeu? Um anjo nunca apareceu e tal. Às vezes eu tive um sonho ou outro que eu fico na dúvida se foi Deus que me deu o sonho ou se foi aquela feijoada antes da dormida. A gente não sabe. Agora, Neemias realiza uma obra extraordinária para Deus, mas a partir de um chamado absolutamente ordinário. O que acontece é que Neemias pergunta para o seu irmão que vem de Jerusalém como é que está a situação lá. Como é que está Jerusalém, meu irmão? Neemias, criado dentro do cativeiro babilônico, né? Ele servia Artaxerxes dentro do palácio. Nunca tinha ido, a gente não tem nenhum conhecimento de que ele tenha ido a Jerusalém nem nada. Só ouvia falar. Com certeza. E ele pergunta para o seu irmão Anani, que vem chegando de lá, como é que vai Jerusalém? E Anani responde, tá um caos. Neemias pensou que já estaria bem, porque Zorobabel já tinha voltado a Jerusalém, Esdras já tinha voltado a Jerusalém, cada um desses com uma equipe gigantesca para reconstruir o templo e a cidade. Mas a notícia que ele tem tá um desastre, os muros continuam caídos, as portas queimadas, a coisa tá feia. Então, quando Neemias escuta isso, que é algo ordinário do seu dia a dia ali, ele escuta isso, ele sente que foi chamado por Deus para fazer essa obra. E vai-se embora e faz a obra. E que obra é essa que Neemias faz? Cara, Neemias trabalha na reconstrução dos muros da cidade. Esdras, que vem antes de Neemias, trabalha na reconstrução do templo.
e só. Mas quando Neemias chega e vê a situação toda do muro, ele se propõe a motivar os irmãos, ele atua como um líder extremamente motivador, que incendeia aquele povo pobre, humilde, levanta aquela galera que ninguém dá nada por eles, que não tem eira nem beira, dinheiro pra nada, faz desse povo um exército de construtores, um plantador de igreja, faz desse povo um exército de construtores, realiza uma obra em 25 dias, reconstrói os muros da cidade, debaixo de ameaça de Sanbalat, Tobias, de Gesem. É emocionante, pô. O livro de Neemias é emocionante, bicho. E, cara, diante de todo, né, esse trabalho de Neemias, tem alguma falha de caráter? Porque uma vez eu li que Josué era praticamente o único líder da Bíblia que não tinha uma falha de caráter explícita, ainda que, como a gente disse no BTcast sobre Josué, ele falhou com os gibeonitas lá e tudo mais. Mas não tem, assim, uma falha de caráter. E Neemias, né, você disse que ele é tão gente como a gente, deve ter aí um negócio. Tem, cara, tem. E eu fiquei muito surpreso também quando encontrei isso, Tem um determinado momento na história de Neemias em que os construtores param a obra e vão pra rua, igual os protestos que tá acontecendo no Brasil hoje. Para, todo mundo vai pra rua. Vão pra rua, por quê? Porque eles viviam do campo, mas já não estavam mais no campo, plantando, porque estavam construindo o muro. E eles já estavam endividados demais, endividados não apenas com Artaxerxes, que cobrava impostos altíssimos, mas principalmente endividados com o sangue do seu sangue, com os judeus nobres. Os judeus nobres emprestavam dinheiro para os pobres, e esses a juros altíssimos, entendeu? Eles acabavam tendo que hipotecar suas propriedades e bens, e já estavam a ponto de perder seus filhos, porque já não tinha mais bem para entregar, e os judeus ricos só ficando mais ricos com isso. E então o povo para tudo, vai para a rua e protesta. E fala, Neemias, a gente não vai mais construir, a coisa tá feia, a gente tá pobre, a gente não tem dinheiro, nossos filhos estão sendo entregues e desse jeito não vai dar pra gente continuar. E aí o que acontece? Eles acusam os nobres, né, disso tudo. Mas o problema é o seguinte, Neemias é um deles. Neemias é um desses nobres. É um burguês lá, é elite branca de Israel. Elite branca. Ele chega com todo o apoio de Artaxerxes, ele chega com toda... Ele tem uma relação muito amistosa com Artaxerxes, é uma amizade bem profunda. É até engraçado ver isso. Mas então, ele nesse momento que o povo para e vai pra rua, cobrando alguma atitude de Neemias não se esquiva do seu erro, não culpa os outros e nem cala os pobres. Fala, não, cala a boca, vamos deixar isso aqui. Neemias fala, não, vocês estão certos, e eu também, junto com os meus oficiais, emprestamos dinheiro a juros a vocês. E vamos devolver. Então Neemias dá um grande exemplo de um líder que, quando é acusado, né, quando é confrontado com um erro, ele poderia se desculpar de várias maneiras. Por exemplo, ele poderia dizer, olha, não foi eu que inventei isso, eu estou dentro de um sistema, quando eu cheguei aqui a coisa já acontecia desse jeito, eu pensava que era assim que a coisa ia, entendeu? Então não tenho culpa no cartório, mas ele não faz isso. Ele fala, eu também emprestei dinheiro a juros e eu vou devolver, e vocês também, nobres da cidade, todos devolvam aos seus irmãos de sangue. Porque a palavra de Deus diz que nós não devemos emprestar dinheiro a judeus com juros. Não podemos. Então Neemias, ele se levanta com grande ousadia, se retrata diante do povo, e isso é um exemplo para nós, porque eu tenho certeza que não foi só eu que tive que confrontar algum líder e o líder deu de doido. Neemias não deu de doido, entendeu? Isso é maravilhoso. E tudo isso, Marco, tá só nos 6 primeiros capítulos de Neemias? Sim, porque os 6 primeiros capítulos de Neemias, a maioria dos estudiosos concordam que é um registro dele, foi ele mesmo quem registrou, como se fosse um próprio diário de bordo do que acontecia e tal, do que ia acontecendo na obra. A partir do capítulo 7 de Neemias, a maioria dos estudiosos vão concordar que foi um anexo ao seu diário. Anexou-se ao seu diário o que aconteceu a partir de então. Portanto, meu livro se concentra na exposição de Neemias de 1 a 6, embora na comunidade eu tenha exposto os 13 capítulos. Muito bom. E pra gente finalizar, a grande lição que aprendemos com Neemias? A grande lição é que a obra de Deus é realizada por meio de Deus através de homens ordinários e frágeis como nós. E aí? Está desafiado agora a ler o livro de Neemias, e esse ano ainda talvez saia o livro, a gente sabe das dificuldades, a BT Books vai dar aquele help. Cara. Com certeza. Eu espero que a BT Books dê o help que eu espero. O help que eu espero, né? Cara, mas eu espero que esse ano esse livro seja finalizado e lançado.
Pelo menos a parte escrita dele está pronta, mas aí tem toda aquela história que você é um editor, né? Sim. Muito responsável, de uma grande editora no Brasil. Sim, claro, com 3 publicações. Mas 3 publicações excelentes. Sim, Vocês começaram muito bem. Sim, começamos principalmente porque são publicações de gente brasileira. Sim, valorizamos sempre. E outra coisa, gente jovem. Gente jovem, valorizando a galera que temos muito a colaborar. Cara, eu te adoro, velho. Vamos, eu te admiro demais, velho. Muito mesmo, muito. Gente, tô aqui mais uma vez com o Marco, cara, valeu e sinta-se desafiado em ler Neemias, né, estudar Neemias. Esse ano ainda sai. Como é que é o título completo do seu livro? Em Obras. Em Obras. Uma exposição devocional em Neemias. Muito bom, gente. Ou de Neemias, eu não sei. Deixa comigo. Tá, vai. A gente vai. Se bobear até o nome muda. Ok. Ou tu já engravidou desse nome? Não engravidei não. É porque quando o cara engravida não tem mais como tirar, né? Muito bem, eu, na verdade, nunca engravidei, Bibo. Gente, olha, esse é o cara. Um abraço, gente. Valeu.